fazer hoje, eu já fiz há um ano atrás, né, na semana de finados. Então, acredito que alguns de vocês já ouviram ano passado, mas não teria como a gente falar de outro tema hoje do que eu ouvir de novo. Então, é sobre o dia de finados na visão espírita. A palavra finado, ela é um adjetivo que qualifica alguma coisa ou alguém que findou, ou seja, que chegou ao fim, que está morto. O dia de finados ele foi criado para honrar, homenagear e lembrar as pessoas que já faleceram, que já findaram. E como fica para nós esse dia, nós espíritas que não acreditamos no fim? Nós acreditamos que a vida continua, que os nossos familiares e amigos que desencarnaram continuam vivendo. Nós temos a tranquila convicção que o nosso ente querido não está ali naquela sepultura, que ele partiu para outras áreas do universo, para uma das muitas moradas do Pai, como nos ensinou Jesus. Nós sabemos que tudo que ficou ali na sepultura é a roupagem gasta que foi usada pelo nosso ente querido enquanto esteve encarnado. Os nossos mortos são, na verdade, vivos desencarnados. Eles vivem e nós também viveremos depois de passarmos pelo processo de morte do nosso corpo físico. A morte ela é um processo natural, um processo biológico. A destruição do corpo físico é um fenômeno comum a todos os corpos biológicos. O nosso corpo ele é formado de tecidos, de órgãos, de carne, tudo material perecível. Material perecível estraga, tem data de validade. O nosso corpo também tem. Porém, nós não somos esse corpo físico que estraga, que possui um espírito. Na verdade, nós somos espíritos que estamos temporariamente usando esse corpo, essa roupagem que vai ter fim um dia. Apesar de nós termos certeza da continuação da vida, é natural que nós soframos no momento que alguém que nós amamos desencarna. Totalmente natural. Quando alguém que nós amamos resolve fazer uma viagem e ficar algum tempo longe de nós, já é sofrido. A gente já sente falta da pessoa. Imagina quando desencarna e que, apesar de sabermos que vamos nos reencontrar um dia, a gente não tem ideia de quando se dará esse reencontro. Por isso nós sofremos tanto na despedida. É natural sentir tristeza, é natural sentir dor, é natural chorar. O que não é natural é o desespero, a revolta e o desequilíbrio. O luto, ele faz parte e a gente deve passar por ele. O luto é um sentimento de extrema tristeza, uma dor muito profunda, mas nós devemos viver esse sentimento, por mais doloroso que seja, porque ele nos proporciona crescimento e lapidação espiritual. Não é saudável se dopar de calmantes para fugir desse sentimento. Às vezes acontece, a pessoa está tão desesperada e algum familiar vai lá e dá um calmantezinho, ela fica dopada, vai acordar no dia seguinte, já passou um tempo. Expressar sentimentos de tristeza tem uma função terapêutica. Não adianta a gente querer fugir das nossas lágrimas, a gente precisa derramá-las. Quando a pessoa enlutada foge da dor, aquela dor, ela não é eliminada porque ela fugiu. Aquela dor continua ali em algum lugar e algum dia ela vai se manifestar. Especialistas, psicólogos afirmam que quando as pessoas públicas, celebridades, desencarnam, aquelas pessoas com lutos pessoais que ficaram reprimidos, aquelas pessoas que fugiram do luto, de viver o luto, elas usam esse luto coletivo para chorar as suas dores. E eu presenciei algo assim parecido. Uma pessoa muito próxima a mim, viveu 30 anos casada, teve 3 filhos, e depois de 30 anos o casamento acabou. O casamento acabou de uma forma muito dolorosa, com muita mágoa, muita revolta. E ele teve uma outra família, e 6 anos mais ou menos depois ele desencarnou. Quando ele desencarnou, a ex não derrubou uma lágrima, mas ela ainda tinha muita revolta, ela só falava dele o tempo todo, ele era muito presente na vida dela.
porque ela ainda não havia se desligado, né, daquele relacionamento. Ela não chorou em nenhum momento. Pelo contrário, ela falava já que foi tarde. Só que teve toda uma vida com essa pessoa, né? 30 anos. Muita história, né? Tiveram os filhos, netos. Passado 8 meses da morte dele, desencarnou Michael Jackson. E essa mulher chorou o dia inteiro por causa da morte do Michael Jackson. Na verdade, ela não estava chorando por conta do artista, né? Era aquele luto que ficou reprimido, que ficou guardado, que sem ter consciência de que era o luto guardado, ela colocou para fora. E quando ela me contou que tinha chorado o dia inteiro pelo Michael Jackson, eu falei, nossa, eu não sabia que você gostava tanto assim dele, né? Que era tão fã dele. Ela falou, não era, mas aquele era tão bonitinho, né? Eu nem sabia o porquê que estava chorando. Mas os psicólogos explicam isso. Não adianta você guardar o seu luto, em algum momento você vai ter que viver. São várias as fases do luto, né? Ele passa primeiro pela negação, pela raiva, pela revolta, até chegar à aceitação. Passa por um sentimento de culpa e de remorso, né? Eu poderia ter feito mais. Quantas vezes a gente ouve isso em velórios, né? Se eu soubesse que seria a última vez que eu ia ver, eu teria dado um abraço mais forte, eu teria perdoado, eu teria dito que eu amo mais vezes. É muito comum a gente ouvir isso de pessoas que perderam familiares, que perderam amigos. O que vai determinar quanto tempo durará o luto é a maneira como se Deus encarna a fé do enlutado, né? A sua educação religiosa. É diferente, né, gente? Quando morre alguém, a gente percebe quem é a pessoa da família que tem muita fé, quem é a pessoa que tinha algum problema com aquele familiar que desencarnou e que está muito se sentindo culpado. Então, tudo isso vai determinar quanto tempo vai durar o luto. Nós espíritas, apesar de termos consciência da imortalidade da alma e de que a morte é um processo natural, a gente herdou toda essa cultura judaico-cristã de tristeza pela perda de alguém. Né? A gente foi ensinado que a gente perde as pessoas. Na verdade, nós não perdemos nada. A gente perde chave, perde paciência, né? Perde a hora, a gente perde coisas materiais. As pessoas que amamos estarão sempre conosco, encarnado ou desencarnado. No Livro dos Espíritos, na questão 320, Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? Será que eles sentem, né, quando a gente está com saudade deles? E os espíritos responderam: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se já são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Né? Dá um conforto eles saberem que estão sendo lembrados, que tem alguém aqui pensando neles. Minha mãe, ela perdeu um irmão caçula. Eu era bem criança, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. E a minha mãe ficou numa dor avassaladora. E teve uma professora de um dos meus irmãos que estava no velório e veio consolar minha mãe. E essa professora disse de uma forma bem didática, né, como se estivesse ensinando mesmo para uma criança, falou: Cidinha, tudo na vida nasce bem pequenininho, cresce e quando morre, morre grande. Né? É assim com as plantinhas, que nascem de uma sementinha, se desenvolve e quando morre já é grande, adulto. É assim com os animais, é assim conosco, a gente nasce pequenininho. A única coisa que nasce gigante e que morre pequenininho é a dor da perda de alguém que a gente ama. Quando minha mãe ouviu isso, minha mãe disse para ela: imagina, essa dor que eu estou sentindo, ela nunca vai morrer, nunca vai passar. Porque na hora que a pessoa está sentindo a dor na morte de alguém, ela não consegue mesmo entender que aquela dor vai passar. Né? E já se passaram mais de 30 anos e hoje a minha mãe sempre lembra dessa história e ela fala: realmente a dor morreu. Né? Fica a saudade, ficam as lembranças, mas dor, como ela sentiu no dia da perda, ela já não existia mais. Ao longo dos anos, aquela dor vai diminuindo.
Nós entendemos que para alguém que teve um familiar desencarnado recentemente, pode ter dificuldade de aceitar, né, que a morte é natural, essa pessoa está no momento do luto. A gente crê em Deus, acha Deus maravilhoso, bom, perfeito, misericordioso, enquanto está levando familiares dos nossos vizinhos, né, de outras pessoas. No momento que leva um dos nossos, a gente acha que Deus foi injusto, porque fez isso comigo, né, que foi uma crueldade. É a fase da revolta do luto. Né? Nessa fase não adianta a gente querer fazer a pessoa entender. Ela vai ter que passar por essa revolta e mais na frente vai compreender. Mas e quando a pessoa morre jovem, morre criança, aí não é processo natural, não é processo biológico, não foi de forma natural. A destruição do corpo físico não se deu pelo desgaste do tempo, da velhice. Normalmente, ou é por um acidente ou por uma doença que cometeu essa criança. Né? Nós sabemos que nós estamos aqui como se matriculados numa grande escola, né? Cada um terá que cumprir o tempo necessário para aprender o que precisa para ter a sua evolução. Da mesma forma que enquanto a gente não pagar tudo o que tiver que pagar, aprender tudo o que tiver que aprender, a gente não sai desse planeta, a gente não desencarna enquanto não cumprir tudo que a gente veio cumprir. Da mesma maneira, a partir do momento que cumpriu, que aprendeu, que já pagou o que tinha que pagar, não fica mais aqui. Ninguém continua matriculado numa escola depois de ser formado naquela escola. Vai para outras escolas, para outras etapas. Então, chegou o momento, #partiu. E às vezes aquela criança precisava, aquele espírito precisava estar encarnado aqui por 5 anos somente. E a gente, no momento que perde essa criança, é muito triste, a gente tem uma dificuldade de aceitar, né? Por que partiu tão cedo. A gente queria que continuasse aqui, porque a gente acredita que o bom é estar aqui, né? Junto da gente. Na verdade, o bom é partir do lado de lá. Eu assisti uma palestra uma vez do William Sanches, da Rádio Boa Nova, e ele fez um teste com a plateia. Falou, tem como a gente saber se a gente já cumpriu o que tinha que fazer aqui, se a gente já aprendeu tudo que tinha para aprender. E perguntou para a plateia, vocês querem fazer o teste? Todo mundo quis. Ele falou, então tá bom, vamos lá, começar o teste. Todo mundo respira. Respirou? Então não cumpriu. Enquanto estiver respirando, ainda tem coisa para fazer, ainda tem missão para cumprir, tem bastante coisa para aprender. Quando a gente vê alguém partindo jovem, a comoção é muito grande, mas essa dor também passa. Quando eu fiz essa palestra aqui a primeira vez, foi em 2016, e tinha desencarnado o Carlos Alberto Torres. Não sei se vocês lembram, um jogador de futebol. E aí saiu no jornal, perda irreparável para o futebol brasileiro. Perda irreparável. Não dá para a gente pensar dessa forma, né? Ele desencarnou aos 72 anos de idade, foi capitão da seleção brasileira da Copa de 70, foi lá no México, foi um dos maiores laterais direitos de todos os tempos e como treinador foi campeão pelo Flamengo. Tudo que ele podia fazer pelo futebol brasileiro ele fez enquanto estava aqui. Aos 72 anos de idade, a contribuição dele já havia sido feita. Teria sido uma perda se ele tivesse desencarnado antes de fazer tudo que fez, né? Mas a gente tem essa cultura de ver como uma perda. E a visita ao cemitério? Nós espíritas devemos cumprir esse ritual no dia de finados? Na verdade, a doutrina espírita ela não nos orienta a ir ao cemitério, mas também não proíbe. Né? A doutrina espírita não proíbe nada. Nós podemos fazer o que nós bem entendermos. Não existe uma obrigação e nem uma proibição. Mas a gente não precisa estar no cemitério para nos ligarmos aos nossos entes queridos. É através do pensamento e das nossas preces que nos ligamos a eles. Então, tanto faz se a gente faz isso lá no cemitério, ou na nossa casa, no nosso trabalho, ou enquanto estivermos no trânsito, é pelo pensamento que acontece a ligação. Né? Se nós estamos dentro de um templo religioso, na casa espírita, tanto faz.
Eles são sensíveis às nossas vibrações, irão receber toda a nossa dedicação e nosso amor. Mas se a gente estiver lá no cemitério e nem pensar neles, não adiantou de nada. O que vai fazer a diferença, né, se a nossa homenagem está sendo sincera, se existe uma sinceridade naquela intenção de visitar. Ir ao cemitério para cumprir uma obrigação social ou levar flores para fazer bonito, porque quer que o túmulo do meu familiar esteja mais bonito do que o do vizinho, e infelizmente isso acontece, tem isso. Para o nosso desencarnado não adiantou nada. E nem para a gente, não adiantou nada. Não tem valor nenhum. Eu ouvi de uma pessoa conhecida assim, eu não gosto de ir no cemitério não, no dia de finados, mas quando as pessoas perguntam, eu falo que eu fui, porque quem vai pensar que eu não fui? Uma bobagem, né, gente? O Livro dos Espíritos, na questão 323, Kardec pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E a resposta dos espíritos: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. E na questão 321, o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão morar sobre os túmulos? Os espíritos responderam: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Eu particularmente não gosto. Não faço visita a cemitério, mas isso não significa que eu tenho o direito de condenar, de criticar, de achar que é uma bobagem quem faz, né? A gente não deve criticar o posicionamento das pessoas que dão valor nisso, porque além de ser uma herança histórica, uma herança cultural, a gente cresceu indo no dia de finados ao cemitério, né? Além dessa herança cultural, é muito próprio de cada um. Quando entra no assunto de fé, né, a gente não deve criticar o que cada um acha sagrado, o que é íntimo e que está ligado à fé das pessoas. A gente tem que respeitar. Não devemos definir padrão de conduta, dizer o que é certo ou errado. Cada pessoa é única e se decide baseada nos seus sentimentos. O que convém ou não em matéria de dedicação e de manifestação, cabe a cada um de nós o que fazer. Tá bom? E a gente deve respeitar. Tem uma tia que perdeu um filho jovem. Era um moço que deu muito trabalho para ela, usuário de drogas. E a vida dos dois era muita briga, muita discussão por conta disso, né? Deu muito trabalho mesmo para ela. Ele desencarnou jovem. E quando ele sofreu um acidente de moto e acabou ficando uns 2 meses hospitalizado, ficou um tempo em casa, numa cama de hospital em casa, né? Como um bebezinho, ela precisou cuidar dele. E 2 meses depois ele desencarnou. E me marcou muito no velório que eu falei para minha tia: poxa vida, né? Tinha tanto sofrimento esses 2 meses no hospital, em casa. Poderia ter desencarnado no momento do acidente, que não teria passado por essa dor. Aí ela falou: minha filha, não me diga isso. Esses 2 meses foram um presente de Deus na nossa vida. Porque foram 2 meses que eu tive para me reconciliar com meu filho. Eu tive que cuidar dele. Eu pude dizer o quanto eu o amava. A gente se perdoou. Então esses 2 meses eu pude cuidar dele como eu não cuidei a vida toda. Ela sempre trabalhou fora. E essa minha tia, ela ia ao cemitério todo mês no dia que ele tinha desencarnado. Não me recordo mais o dia, mas vamos supor que era dia 10, 10 de todo mês ela ia e levava flores. Ela e meu tio. E foi indo naquela rotina de ir todo mês, um belo mês ela esqueceu. Ela esqueceu, meu tio também esqueceu, passou batido. À noite eles estavam em casa assistindo TV
e viu o vulto de uma pessoa passando. E o meu primo falou, entrou alguém, ladrão, não sei o quê. E meu tio foi para ver quem era, minha tia falou, é o Sandro. E ele falou, Sandro, né? E foi atrás, viram no quintal, revistaram tudo, não tinha ninguém. Mas os três viram o vulto. E a minha tia afirmando que era o Sandro, que ela tinha certeza que ela viu ele. Passado um tempo nessa conversa, se lembraram que tinha sido dia 10 e não tinham levado as flores para ele. Nossa, veio cobrar as flores. No dia seguinte, acordaram de manhã, a primeira coisa que fizeram foi comprar as flores e ir no cemitério. E a minha tia chegou lá e deu uma bronca nele. Meu filho, você sabe como é minha vida? Onde assim você tem que cobrar? Que absurdo! Você nunca mais faça isso, você deve ter coisa mais importante para fazer, onde você está? Vai estudar, vai trabalhar. E deu uma bronca nele lá no cemitério, dele ter ido cobrar as flores. Então é isso, às vezes também o nosso familiar, ele está tão acostumado com essa manifestação, né, de ir todos os anos no cemitério, quando desencarna pode ser que ele esteja lá esperando as visitas. Medo da morte, vocês têm? Precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos, evitar criar pendências, para que a gente passe por esse processo da morte da forma mais tranquila possível, porque a gente não sabe quando chegará a hora, né? Mas é a única certeza que nós temos na vida. Não tem aquele ditado, a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer. E uma vez eu ouvi de um chefe meu que a gente foi reclamar que a meta que ele tinha passado estava muito alta, inatingível, a gente foi reclamar, e ele falou, eu tenho duas certezas na vida, uma que nós vamos morrer, e a outra que a meta vai subir. Eu fiquei com trauma desse ditado, toda vez que alguém fala, sabe a única certeza que a gente tem na vida, eu lembro da meta, não lembro da morte. Quanto maior a fé na vida futura e na imortalidade da alma, menor o temor da morte, né? É menor o sofrimento quando a gente perde o familiar e é menor o medo da morte. Francisco de Assis estava lá cuidando do jardinzinho dele e o Frei Leão, que era um dos seus discípulos, né? Refletindo, filosofando, falou para ele, mestre, o que o senhor faria se soubesse que iria morrer hoje? E Francisco de Assis respondeu para Frei Leão, eu continuaria aqui cuidando do meu jardim. Isso que é consciência tranquila, né? Imagina a gente se souber que vai desencarnar amanhã. Essa porta é pequena para tanta gente que vai sair correndo, né? Vai resolver as pendências. Paulo de Tarso, quando o soldado romano chegou para assassiná-lo, né? Dizendo que ele tinha sido condenado à morte e que ele lamentava muito que teria que fazer isso e o soldado tremia, Paulo de Tarso falou para ele, não tremais, cumpri com o teu dever até o fim. Será que a gente também faria isso? A gente correria 3 dias, né? Sem olhar para trás. Sócrates foi condenado também, né, a morrer por ingerir veneno, ele mesmo teve que tomar a dose de veneno. E os discípulos dele estavam muito tristes e falavam para ele, mas você está condenado à morte, não está triste, está tranquilo, você está condenado à morte. E ele respondeu, quem não está? Estevão e Paulo de Tarso também, né? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Depois de Jesus. Foi o primeiro a sofrer e foi assassinado pelo cristianismo, por conta do cristianismo. E ele, quando conheceu Paulo de Tarso, que foi seu algoz, né, quem tinha ordenado que o matasse, ele que era todo perseguidor, né, do cristianismo, ele disse para sua irmã, Saulo é um ótimo rapaz. Será que a gente falaria isso de alguém que veio nos assassinar? Então, quanto maior a nossa fé, quanto mais tranquila a nossa consciência, mais facilmente a gente vai passar por esse processo que todos vamos passar. É inevitável.
Vamos acreditar em Jesus, que é o nosso mestre, né? E nos disse: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Às vezes as pessoas falam: eu tenho medo da morte, porque ninguém nunca voltou para contar como que é lá do outro lado, né? Vocês já ouviram isso? Como que não voltou, gente? Só no Livro dos Espíritos são 1018 perguntas que Kardec fez e os Espíritos voltaram para contar. Chico Xavier foram, em média, 450 livros de Espíritos que voltaram para contar como que é lá do outro lado. E cerca de 10 mil cartas psicografadas de familiares que mandaram notícias para os seus entes queridos que ficaram aqui. Então, muita gente já voltou para contar, sim. E muitos de nós temos histórias pessoais, né, que a gente conhece. Eu perdi uma sobrinha, tá vendo como é? Automático, né, a gente aprende. Uma sobrinha desencarnou aos 17 anos. E o meu pai, ele ficou inconsolável. E ele, naqueles dias de luto, ele começou a procurar foto dele com a neta, e ele não achava uma foto dele com a neta, achava foto de todo mundo junto. E ele chorava muito, ele ficava buscando, chorando, a gente estava assistindo televisão, quando a gente olhava, estava chorando. Sofreu muito de perder essa neta. E um dia ele saiu para trabalhar, minha mãe fazendo uma faxina lá na casa, ela achou no maleiro do guarda-roupa uma caixinha com um anjinho que ela havia ganhado há muitos anos. E do jeito que ela ganhou, ela guardou, uma hora eu coloco isso aqui em algum lugar, e ficou guardado. E naquele dia ela achou, ela falou: tão bonitinho esse anjinho guardado aqui, vou colocar. E ela colocou na cabeceira da cama deles, bem no meio, entre os dois, aquele anjinho. Quando meu pai chegou do trabalho, que ele entrou no quarto e viu aquele anjinho, ele deu um grito para minha mãe: Cida, quem colocou esse anjo aqui? De onde saiu esse anjo? Minha mãe assustou a reação dele, porque ele nunca foi de se meter em nada da casa, né? E ela falou: nossa, estou estranhando, por quê? Eu ganhei esse anjinho, ganhei faz muito tempo, mas por que você colocou aqui? Ah, porque deu vontade, eu achei, mas por que você colocou aqui? É porque eu quis aí. E aí ele explicou que naquela noite ele tinha sonhado com a neta dele, né, com a Érica. E ele sonhou que ele chegou no quarto e ela estava sentada na cama deles, com a perninha cruzada assim de índio, bem ali no meio da cama onde minha mãe colocou aquele anjo. E que ela estava com um vestido meio de voal, assim, branquinho, e disse que estava muito bonita, com o cabelo encaracolado, e ele olhou para ela no sonho e pensou: nossa, mas a Érica virou um anjo. Ela está linda como um anjo. Né? E ela falou para ele no sonho que era para ele ficar bem, que ela estava muito bem. Que era para ele parar de chorar, que estava tudo bem com ela, que ela estava feliz. Ela só não estava gostando de ver ele chorar. E aí ele acordou, não contou para ninguém o sonho, saiu para trabalhar, quando voltou ele comprou aquele anjinho lá. Então para o meu pai aquilo foi uma resposta, né, dela. Ele realmente se confortou a partir daquele dia, ele não chorou mais. E foi muito forte para ele essa experiência, que pode ter sido uma simples coincidência. A gente não acredita muito, né, em coincidência. Mas aquilo para ele foi uma resposta. E que bom se todo mundo que está passando pelo luto tivesse, né, uma resposta assim, para poder se consolar. Então, gente, vamos homenagear assim os nossos mortos se tiver vontade, vamos ao cemitério se tiver vontade, da maneira que quisermos, mas sempre com uma intenção verdadeira, sempre dedicando amor através do pensamento, do sentimento, porque é isso que eles vão receber, tá? Não é as flores. Mas não vamos esquecer daqueles que continuam aqui na nossa caminhada, né? Às vezes a pessoa fica tão enlutada que esquece que do lado dela tem outras pessoas, né? Que também precisam da dedicação, que também precisam do amor. Vamos oferecer flores se for da nossa vontade para quem desencarnou, mas também vamos florir a nossa casa, né? O nosso local de trabalho. Vamos oferecer flores para quem está do nosso lado, para alguém que está precisando ser consolado. Que Jesus possa abençoar a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse dia e em todos os outros dias. Assim seja.